paz do Senhor, professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professora Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez com vocês para mais um momento pedagógico, mais um momento de orientação, de pensar, refletir algumas estratégias para a lição de número 9, que tem por título Espírito Santo, o Regenerador. Raíssa, quais são os objetivos dessa lição de hoje? Então, vamos lá para os objetivos da lição. E o primeiro é explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Segundo ponto é mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. E ponto 3, apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito. Então, professores, essa lição ela vai estar dando continuidade a mais uma ação do Espírito Santo em nossa vida, tá? E para iniciar, eu penso que seria importante, até considerando a própria palavra-chave, você começar perguntando aos seus alunos o que que eles entendem por regeneração. O que que é a regeneração? É, E aí na linguagem, né, mais do nosso dia a dia e que estamos mais acostumados, seria justamente o nascer de novo, mas não só isso, claro, a Aliciana vai trazer, né, essa explicação, esse conceito, né, de dar à vida algo que estava aí, né, morto. E no final, eu penso que o objetivo 3 da lição, ele remete a diversas discussões que a gente teve, inclusive no trimestre anterior, quando vai falar sobre a justificação, a santificação e o fruto do Espírito. Então, penso que você pode estar focando, inclusive até fazer um quadro comparativo, né, da regeneração com a diferença, né, da justificação e também a santificação e os frutos do Espírito, essa correlação, né? A regeneração, porque é justamente esse novo nascimento, acontece no momento em que aceitamos a Cristo por uma ação justamente do Espírito Santo. E a partir desse momento, né, o Espírito Santo já passa a habitar. Então, a ideia, inclusive, da sugestão da dinâmica de hoje, eu fiz até um pequeno quadro, só para apresentar aqui. Esse aqui, certo? Que é pensando na regeneração, seus alunos vão falar aí o que eles sabem, né, a respeito, e aí você vai trazer essa reflexão mais diretiva, né, para esse momento, que seria pensar como é que é a vida antes de Cristo, né? Aqueles que, até mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, em um dado momento, e considerando a classe de adultos, a sua diversidade, aí, mas até mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, em um dado momento, eles lembram de terem entregue, né, a sua vida a Cristo, e aí você pode estar pensando nessas atitudes, né, da vida, de uma vida antes de Cristo e de uma vida depois de Cristo. E a ideia aqui desse quadro é focar mesmo na parte da regeneração. Mas não só isso. Aqui, a partir do que eles vão elencar, né? Como era a vida antes de Cristo, depois de Cristo, o que que mudou? A ideia é que eles apresentem justamente características que mostram as atitudes, né? Como que era essa vida? Alguns vão terem pecados, né, que lutam até hoje. Pode ser a mentira, pode ser a inveja, a falsidade, a murmuração. Há várias coisas, né, que pode estar aí envolvida, as inimizades, né? Então, uma série de fatores. Dentre eles, né, você pode estar citando
Mas a ideia é que ele fale dessa vida antes de Cristo e depois de Cristo. A gente consegue observar bem o que que vai mudando ali, né? Vamos nos tornando mais pacificadores, conselheiros, amantes da palavra. Então, pensar no que mudou após aceitar a Cristo, né? Essa regeneração, essa ação do Espírito Santo em nós, que vai trazendo essa mudança de vida, mas considerando o terceiro tópico, o terceiro objetivo da lição, sobre inclusive fruto do Espírito e santificação, você pode pedir para ele circular ainda alguma ação, alguma característica dele antes de aceitar a Cristo, que ele ainda luta até hoje. E o desafio é justamente que ele continue apresentando isso em oração. Eu penso que vale a pena, né, citar. A gente tinha várias dinâmicas, inclusive, que poderia trazer, como a questão de trabalhar cada um dos frutos ali no final, e também pensar nessa perspectiva, qual é o que eu tenho mais dificuldade hoje de exercitar. Então, também é uma sugestão, né, um momento oportuno para se pensar. O que que eu ainda, né, no meu eu, considerando ainda o que essa luta entre carne e espírito, entre os meus desejos, as minhas vontades, mas a ação do Espírito Santo em mim, o que que eu ainda tenho lutado contra essa ação do Espírito Santo em mim? E orar, apresentar ao Senhor em oração. Porque é pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue justamente vivenciar a santificação e refletir esse fruto do Espírito, né? E é somente por ele, por nós mesmos, pelas nossas forças, a gente não consegue. Isso só é possível quando a gente consegue identificar e apresentar em oração, porque eu identificar e só dizer, ai, Senhor, mais uma vez me perdoa, isso não mudar, então eu vou sempre estar ali naquele ciclo que sempre eu vou estar repetindo aquela mesma atitude que é contrária à palavra de Deus, ou que distancia o Espírito Santo, ou que distancia nessa comunhão mesmo ali de Deus, porque é algo que eu tenho tentado lutar com minhas próprias forças. Então, o final, que é justamente essa a verdade prática, né, é que temos uma natureza pecaminosa em nós, e é com ela que nós lutamos, batalhamos diariamente. Por isso a santificação ela é contínua em nossa vida. Então, penso que a atividade prática, considerando o título da lição, a temática, tudo aquilo que a gente vai estudar, ela traz exatamente esse ponto para a prática, para a vida, certo? Eu entendi o que é o novo nascimento, eu entendi, eu já tenho 20, 10, 15 anos de evangelho, 5 anos, 1 ano, 2 anos, a depender de cada um, mas hoje, o que que essa lição me ensina que eu tenho que mudar em minha vida? O que que eu preciso mudar olhando para a minha vida hoje? O que que aí, o que que eu ainda posso fazer para que o Espírito Santo haja em mim para eu viver essa santificação, para eu refletir esse fruto do Espírito e cada dia mais parecer com o discípulo de Cristo, tá? Então, seria essa aí a minha sugestão. Raíssa. Manuela, você falando agora, eu lembrei justamente que lição passada nós concluímos justamente falando sobre as duas dimensões da santificação, que a primeira dela é posicional, quando nós recebemos a Cristo, e a progressiva, que é aquele processo de transformação que nós vamos viver até o dia que chegarmos ao céu, né? E aí sim seremos perfeitos em Cristo. E aqui na Terra passamos por esse processo. Então, você, professor, pode estar fazendo esse link e essa ponte com o término da lição passada, revisando essa temática de santificação, que é algo oportuna, sempre oportuna, para estarmos trazendo a nossa memória, e já junta com a temática de hoje, que fala sobre regeneração. Tema maravilhoso, porque precisamos entender que não deveríamos estar como no início, né, Manuela? O Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós, ele realiza esse processo de santificação e regeneração. Então, não teremos
essa capacidade, essa condição de dizer, não consegui mudar nada, estou do mesmo jeito ou estou pior. Então, é interessante você, professor, começar sempre frisando uma parte da introdução. Eu aproveito, inclusive, esse momento da introdução para pedir que uma aluna minha, da classe Débora, lá da Cidade da Esperança, classe das mulheres, falar das minhas meninas. Eu peço sempre para uma das alunas estar lendo essa parte da introdução. Por quê? Eu faço uso da revista, eu faço com que a revista seja útil, né, para ser aplicada no contexto da sala. Trago também a participação de uma aluna e ela faz a leitura da forma que está aqui na revista, e aí eu pontuo só aquela partezinha mais importante. Por exemplo, na introdução você pode frisar essa parte, que o Novo Nascimento é uma obra indispensável à salvação. Quando a gente chega aqui no tópico 1, vai falar um pouco do quê? Do nosso texto áureo, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja bem, no tempo de Jesus, os judeus acreditavam que o nascimento natural, ou seja, ser filho de Abraão, era o suficiente para a salvação. Era a garantia de salvação. E aí, quando Jesus chega e diz isso para Nicodemos, de certa forma, ele choca. Ele diz assim: sabe aquele seu nascimento, aquela sua garantia? Você precisa nascer de novo. E no tópico 1 da nossa lição, vai fazer justamente esse link dos verbos que são utilizados, que é o verbo grego geneter, ser gerado ou nascer, e o advérbio anoter, do alto, de cima, de novo. Ou seja, você precisa nascer de novo do alto. Olha que coisa interessante. Não mais o nascimento natural. Agora você precisa nascer novamente de cima. Então, inclusive em algumas traduções, aqui na revista diz que eles usam esse termo, né? Nascer do alto. E aí você diz, por que classe precisamos ser regenerados? Qual a necessidade da regeneração? Se algo está perfeito, precisa ser mudado, Manuela? Se algo está lindo, correto, belo, precisa ser mudado? Não. Por que precisamos de passar por esse processo de regeneração? Você vai justamente frisar para sua turma e mostrar, muito lindo aquele quadro que você fez, que é justamente esse antes e depois, qual é a condição humana? Por que nós precisamos? Pode ler Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e aí na continuidade, até o versículo 10, eu acredito, fica maravilhoso você ler e compartilhar com a turma, cada uma pode ler um versículo, e aí diz o porquê que nós precisávamos passar e precisamos passar pela regeneração, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado tem um salário, o salário dele é a morte. E se nós não formos regenerados, se nós não tivermos o nascimento do alto, veja bem, não há a menor possibilidade de sermos salvos. E aí você pode dizer, turma, o que mais vocês acreditam? Por que nós precisamos ser regenerados? E aí você vai deixar a turma participar, falar, compartilhar. Deus pode trazer à mente das mulheres, dos homens, da sua turma em específico, muitas coisas que vai acrescentar na aula e eles vão se sentir, sabe assim, participantes. E é muito interessante quando acontece isso. Aí você vai dizer quem é o agente dessa regeneração? E o que seria a regeneração? A regeneração, você pode dizer que é uma mudança de coração. Olha só, a regeneração não é só você ficar certinho, não é só você tentar fazer as coisas bonitinhas, não. É uma mudança de coração, é uma mudança muito mais interna. E quem opera essa mudança em nós? É o Espírito Santo de Deus. E por que o Espírito Santo de Deus? Porque ele é que nos revela que somos pecadores e que precisamos de Cristo. É o Espírito Santo que nos convence da nossa condição de pecador. É Ele que nos mostra e nos revela que realmente somos sem Cristo e o motivo de precisarmos de Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus vai operar esse processo de regeneração em nossa vida. Ele é o agente. E qual é o meio dessa regeneração? Acho até que a aula passada eu disse assim: qual a forma de se esvaziar do que é ruim? Se encher do que é bom.
Na hora que eu me encho do que é bom, aquilo que é ruim vai sair. Então, o meio para que a regeneração seja realmente efetiva em minha vida e a forma que o Espírito Santo de Deus vai utilizar é a palavra de Deus, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, nos diz que sendo de novo gerados pela palavra. Então, o Espírito vai usar a semente da palavra para fecundar no meu e no seu coração vida, esse processo de regeneração. E aí, para finalizar, deixa eu ver aqui correr, menina, porque estou numa idade que puxa para bater um assunto, eu quero falar o mundo todinho. E aí você pode dizer agora, quais os efeitos dessa regeneração? Na hora que o Espírito Santo de Deus habita em nós, o que será que o mundo espera? Como deveríamos agir? Qual é essa mudança de natureza? Aquela inclinação, sabe? Aquela inclinação pecaminosa. O que há de mudança agora nessa inclinação? Agora você vai lembrar para tudo que ele foi adotado, ele agora foi introduzido na família de Deus. E ele precisa ter noção disso. Ó, gente, quando nós entendemos que nós somos da realeza, nós nos comportamos como tal. Imagina aquelas mulheres da realeza, sempre na beca, sempre com aquela postura, sempre com aquela. Porque elas têm entendimento de quem elas são e a quem elas pertencem. Às vezes esquecemos disso. Nós agora somos introduzidos na família de Deus. E qual é essa regeneração? Qual é essa evidência dessa regeneração? É justamente o que você falou, né, Manu? Do fruto do Espírito. Precisa ser visível em nossa vida, não tem como ser invisível. Ah, eu não percebi diferença, eu não percebi mudança, não há essa possibilidade. Então, eu acredito que frisamos tudo, né, dos três tópicos. Vou parar por aqui. Então, professores, esperamos ter contribuído com a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, da sua família, e que você continue dedicando-se cada dia mais a aprender, a levar, né, não metodologia, mas várias perspectivas, né, aí para a sua aula. Agradecemos também a direção do NENEC pela oportunidade e confiança, né, e desejamos a todos uma excelente aula. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.